Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje eu trago o relatório do mês de agosto do RIF11, o fundo de infraestrutura gerido pela Paramis Capital. Nós vamos ver os principais pontos do mês de agosto, mas antes disso, convido você a ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria em investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você, ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp, que a gente conversa por lá. Tenho certeza que você vai gostar bastante do resultado que a consultoria pode te proporcionar. Lembrando que eu sou consultor de investimentos CVM, então posso fazer recomendações de ativos de forma individualizada, sempre respeitando o seu perfil de investidor e o seu objetivo com os investimentos. Se você também tiver interesse de ter uma consultoria mais próxima, mais personalizada, uma consultoria anual, onde a gente vai se reunir mensalmente para poder discutir estratégias, como alocar melhor o seu capital, como alocar melhor o seu aporte, também tenho certeza que a consultoria pode te ajudar muito nessa sua jornada de investidor. Convido você também a entrar para a nossa comunidade VIP do WhatsApp, se tornar membro do nosso canal aqui do YouTube. Para isso, basta você clicar no botão contido aqui embaixo, tornar-se membro, ou então no link contido na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem todos os benefícios que os nossos membros possuem. Convido você também a entrar para a nossa comunidade do Telegram, nossa comunidade aberta. Para isso, basta você clicar no link contido aqui embaixo. E para aqueles que gostam de ler, convido vocês a conhecerem meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira. Aqui embaixo na descrição tem um link para você ser direcionado para o site. Lá no site eu deixei algumas páginas disponíveis, tem também um sumário. São aproximadamente 100 páginas de um conteúdo que eu tenho certeza que pode agregar muito conhecimento na sua vida de investidor. Feitos os avisos, vamos então para os principais pontos do mês de agosto do RIF11. Lembrando que o fundo está em período de lock-up. Ele teve o seu início no mês de julho, no dia 3 de julho, então tem aí um pouco mais de 2 meses. O início de negociação das cotas na B3 está previsto para o dia 4 de outubro, quando se encerra esse período de lock-up do fundo. Ele possui uma taxa de gestão e administração de 0,84%, taxa de performance 20% do QCD, o retorno do IMAB5, atualmente está com um patrimônio líquido de 146 milhões de reais, um yield ponderado da carteira de crédito atrelado ao IPCA de IPCA mais 7,56%, os ativos atrelados ao CDI tem um yield ponderado de CDI, mais 1,27%. Ele possui atualmente uma base de cotistas de 6.400 cotistas, 6.399 investidores. O último rendimento que foi pago foi de 6 centavos. O retorno nominal da cota patrimonial no mês de agosto foi de 0,96%. Ele está com um retorno total anualizado da cota patrimonial, e aí tendo por base o mês de agosto, de IMAB5 mais 4,34% ou 163% do IMAB5, um retorno bastante expressivo. O fundo já está bastante diversificado, possui atualmente 66 operações na carteira do fundo em 11 subsetores relacionados ao setor de infraestrutura. Aqui ele traz informações em relação à questão de concentração. Então, o emissor ali que tem uma maior participação tem 5%, os top 3 emissores 13%, os top 5 emissores 20%, os top 10 emissores 34%. Então, a gente já vê que é uma concentração já saudável que o fundo tem, não tem nenhuma concentração muito grande, já que a maior concentração que o fundo tem nesse primeiro, no top 1 emissor aqui seria de 5%. Atualmente o fundo está com 59% do patrimônio indexado ao IPCA e 41% indexado ao CDI. É um ponto interessante porque nós não temos outros fundos que trabalham dessa forma, com essa mescla de indexadores. Ou nós temos fundos que são 100% indexados ao IPCA ou fundos que são 100% indexados ao CDI através do hedge que eles fazem ali com o DAP e tudo mais. Essa mescla de metade IPCA, praticamente metade IPCA e metade de CDI, é o primeiro fundo que nós temos. O RBIF, tem o RBIF da Rio Bravo, que ele tem uma pequena concentração ali em CDI, mas é uma concentração relativamente pequena. Aqui nós temos a distribuição por setor. Então 34%, que seria aqui
um grau soberano, né, que seriam ali, títulos públicos federais, 22% no setor de utilities, 15% transporte, 8% energia, 8% na questão ali de saúde, né? Ele tem papel aqui da Hapvida, enfim, tem outros setores aqui nesse segmento de saúde, e 13% em outros segmentos. Já por instrumento, a gente vê que 34% está alocado em NTNB, que é justamente, né, esses ativos aqui que possuem grau soberano, 37% em debêntures normais, que não são debêntures incentivadas, 17% em debêntures incentivadas, 8% em caixa e 4% em crédito estruturado, que são CRIs. Tá? E é só uma observação, né? Muitas vezes as pessoas veem assim, mas está investindo em debêntures, está investindo em NTNB, como é que fica essa questão do imposto de renda, né? Já que um dos grandes atrativos que os fundos de infraestrutura possuem é justamente essa isenção total no imposto de renda. Já foi falado, né, inclusive em alguns vídeos aqui no canal, que existe uma regra de enquadramento na qual os fundos de infraestrutura devem obedecer. Como o fundo ele teve seu início em julho, ele tem um período de até 6 meses para poder alocar da forma que ele quiser esse capital. Então ele pode deixar alocado em ativos que não tem isenção tributária, que são ativos que não são considerados não incentivados, né, que ele não vai perder esse benefício dele. A partir do 6º mês, ele tem que estar pelo menos 67% alocado em ativos incentivados. Então, em debêntures incentivadas, em CRIs, né, que investem nessa parte de infraestrutura, porque CRIs também são considerados ativos incentivados. Então, desde que ele tenha 67% do capital dele alocado em debêntures incentivadas, em CRIs que investem nessa parte de infraestrutura, que também se enquadra nessa parte de ativo incentivado, todos os outros ativos, né, que estariam nessa porcentagem de 33%, nesse período a partir de 6 meses, teria esse benefício tributário. E aí de 6 meses até 2 anos, o fundo pode ficar com essa alocação de 67% pelo menos em ativos incentivados. Quando chega em 2 anos, de 2 anos para frente, ele pelo menos tem que ter 85% do patrimônio alocado em ativos incentivados. E aí os demais ativos, eles possuem também esse benefício tributário, desde que se obedeça essa regra de enquadramento de 67% e 85%, dependendo do tempo de existência do fundo. Tá? Então, nesse caso aqui, as NTNBs e também essas debêntures normais, né, que não são incentivadas, também possuem essa isenção tributária. Então, não tem incidência de imposto de renda em cima desses ativos. Tá? E aí, em relação à distribuição por setor, levando em consideração apenas os ativos de crédito, ele está com 39% em utilities, 26% em transporte, 14% em energia, 14% também nesse setor de healthcare, né, que é nessa parte de saúde e tudo mais, 3% no setor comercial e serviços e 5% em outros setores. Aqui nós temos a duration do fundo e aqui eles vêm destrinchando essa parte da duration. Então a gente vê aqui a carteira que está indexada ao IPCA, está com uma duration de 2,6 anos. A carteira que está indexada ao IPCA, já tirando as NTNBs, então somente dos ativos, né, de crédito privado, 6,1 anos. A duration de parte da carteira dos ativos que estão indexados ao CDI, 2,7 anos. E pegando a média disso daqui, a gente tem uma duration do fundo de 2,6 anos. Aqui a gente tem o yield da carteira, e aí também ele vem destrinchando dessa forma, tá? Então o yield ponderado da carteira em ativos indexados ao IPCA mais 6,95%, o yield ponderado da carteira IPCA excluindo as NTNBs, IPCA mais 7,56%, e o yield ponderado da carteira de ativos indexados ao CDI mais 1,27%. Aqui em relação à estratégia que eles possuem, né? Então 81% está alocado na estratégia de carrego e 19% na estratégia de girar ativo, né? De trade. Aqui nós temos a visão geral da carteira, e aí que tem 2 gráficos, né? Um aqui por devedor, e aí levando em consideração todo o patrimônio líquido do fundo, inclusive o que está alocado em títulos públicos federais, e aqui desse lado nós temos somente o que está alocado na carteira de crédito. Então eu vou meter somente nessa parte da carteira de crédito
porque, enfim, a gente exclui o que está aqui nessa parte de títulos públicos federais, né? Então a gente vê aqui Atlas Energia, Celesc, Eletrobras, Eneva, Porto Ponto do Félix, Arteres, AEG Saneamentos, Avesp, Eco Rodovias, Equatorial, Oceânica Engenharia, Rapvida, Cosan, Hidrovias do Brasil, MES Energia, Saneago, Holding do Araguaia. Então tem nomes aqui bastante conhecidos que nós, inclusive, encontramos em outros fundos de infraestrutura, né? Enfim, uma observação que eu já fiz já no vídeo anterior e faço aqui novamente, alguma forma deles. Tudo bem, são 66 operações, mas nós temos fundos como o Juro 11, CDI 11 e o CPTI 11, que tem, 100 e poucas operações na carteira, 90 e poucas operações na carteira, que eles elencam todos os ativos que tem no portfólio. Então, aqui, né, talvez seria interessante, aqui nessa parte de outros, já que é 19%, a gente está falando aqui de praticamente 1/5 do fundo, né, seria interessante que fosse destrinchado também para que os investidores possam ver o que realmente tem dentro do fundo, né? Enfim, quais são os ativos que tem dentro do fundo, como é que está composto esse portfólio. Então seria interessante ali que, mesmo que um ativo represente 0,1%, 0,2%, mas enfim, acho que seria interessante mostrar isso, né? Porque também demonstra transparência por parte da gestora em relação a isso daqui. Então acho que, enfim, uma observação aqui, né? Acho que seria interessante que realmente fossem elencadas todas as posições que o fundo tem e não somente aqui outros. Se fosse, por exemplo, outros, né, se representasse ali uma porcentagem pequena, 4%, 5%, até poderia deixar dessa forma. Mas aqui a gente está falando de 19%, né? Como eu falei ali, praticamente 1/5 do fundo. Então acho que seria interessante que fosse destrinchado, né, todos esses ativos que estão aqui nessa porcentagem de 19%. E para finalizar, aqui nós temos o detalhamento dos ativos, né, dos principais ativos, não todos os ativos. Então vem aqui, né, Eneva, Atlas, Luiz Carlos, Celesc, Eletrobras, né, o Terminal Porto Ponto Félix, Arteres, enfim. Então depois que tiver interesse, basta acessar o relatório do fundo para poder ver todos os ativos que compõem aqui, não todos, né, mas pelo menos esses aqui que foram elencados aqui. E aí, como eu falei, né, tem ativos aqui, inclusive, que tem o indexador CDI, como a gente vê aqui em cima, ó, na Arteres, aqui da Egea, da Equatorial, né, aqui da Cosan. Então, esse é um ponto que eu achei bastante interessante do fundo, esse mix que ele faz de indexador, porque, enfim, é realmente o primeiro fundo que nós temos de infraestrutura que trabalha com os dois indexadores, né? Não somente IPCA ou somente CDI, como ocorre com todos os demais. Como eu falei, tem o RBIF, né, da Rio Bravo, mas é uma porcentagem muito pequena que ele tem em CDI ali, praticamente todo o fundo é indexado ao IPCA. Então isso aqui é um ponto interessante, é um diferencial interessante aqui do fundo, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados diariamente. Se quiser deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou do fundo, como a gente viu em outubro, o fundo vai iniciar, praticamente daqui a um mês, né? O fundo vai iniciar suas negociações em bolsa. Se você pretende investir no fundo, se vai no primeiro momento só ficar observando para ver como é que o fundo vai se comportar, como é que vai ser o track record do fundo, né? Como é que a gestora vai trabalhar esse fundo, o que você achou dessa mescla, né? Que eles têm praticamente 50% em IPCA, 50% em CDI. Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente interage ao longo dos próximos dias. Se você tiver alguma sugestão de ativo para ser analisado, então algum tema específico para ser abordado, coloque aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Se você também tiver algum feedback com elogio ou crítica, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, porque ajuda muito a melhorar a qualidade do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.